os ministros do Supremo Tribunal Federal vão iniciar o julgamento do referendo de Edson Fachin sobre o prazo para prorrogação da desoneração da folha de pagamentos. Repórter André Anelli. O maior destaque da agenda do Supremo Tribunal Federal para a semana é o referendo de uma decisão do ministro Edson Fachin, que prorrogou até 11 de setembro o prazo para que o governo e o Congresso decidam sobre a compensação da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e municípios de até 156 mil habitantes. O julgamento começa na sexta-feira, dia 16, e se estende até 23 de agosto no plenário virtual, quando não há debate e os ministros só depositam os votos no sistema. Como se trata de uma decisão monocrática, quando um ministro decide sozinho, a tendência é que o restante do colegiado deve referendar o posicionamento. O caso é de relatoria do ministro Cristiano Zanin, mas o pedido do Executivo e do Legislativo por mais tempo para resolver o impasse veio durante o recesso do Judiciário, quando Fachin estava de plantão. O acordo para a reoneração gradual da folha dos 17 setores da economia e dos municípios foi firmado em maio entre o governo e o Congresso. O benefício está assegurado em 2024, mas a volta crescente do imposto terá início em 2025 e vai até 2027. O impasse é a fonte de recursos para compensar a desoneração. O Congresso não aceita mais aumento de impostos e descartou a proposta do governo de aumentar a CSLL, a contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos, em 1 ponto percentual. De Brasília, André Anelli. Amanda Klein, Diogo da Luz, dia vai, dia vem, mês vai, mês vem. A gente segue nessa pauta de desoneração da folha de pagamentos, que enfim, cansativa, mas fundamental, tanto para os 17 setores, que dizem que não tem como sequer manter os empregos que criaram caso a reoneração da folha vá adiante. O Congresso, de certa maneira, foi emparedado pelo ministro da Fazenda, que disse o seguinte: olha, se vocês querem manter a desoneração, vão ter de encontrar uma outra fonte de arrecadação para a gente fazer a substituição, porque não está previsto no orçamento. E, assim, estamos caminhando para o fim do ano sem uma saída ainda, Amanda. Essa novela já está no 8º mês, está se arrastando, né, Colombo? Você lembra que no apagar das luzes do ano passado, o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Lula, a desoneração dos 17 setores da economia e também aos municípios que foram incluídos também com benefícios tributários. Depois, o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, editou, né, obviamente o governo federal editou uma medida provisória suspendendo, mudando as regras aí para essa desoneração, e aí começou a novela, esse embate entre Congresso e governo federal. Talvez tenha sido um embate, assim, um contencioso mais longo e mais arrastado mesmo entre esses dois poderes. E entrou um terceiro poder no meio, o Supremo Tribunal Federal, aliás, como tem entrado em vários assuntos da vida nacional, para arbitrar a contenda, e acabou decidindo por derrubar a desoneração, dando um prazo para que eles se adequassem e achassem uma saída. O problema é que Congresso e governo continuam não se entendendo, porque o Senado aprovou ou apresentou, melhor dizendo, uma cesta de medidas para compensar essa desoneração. O Ministério da Fazenda está dizendo: olha, isso não é suficiente, isso não vai corrigir o rombo de 26 bilhões de reais de impacto que a desoneração da folha de pagamentos tem. Quer dizer, o Congresso também aprovou mais esse benefício tributário, mas não diz de onde vai sair o dinheiro. E o Executivo argumenta o seguinte: olha, a gente tem que cumprir a lei de responsabilidade fiscal e tem que dizer de onde vai sair esse dinheiro, senão eu vou ter um rombo nas contas, isso não pode acontecer. Então, quer dizer, isso tem tudo para se arrastar, porque parece que um entendimento não está próximo. E o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, já avisou: não aturaremos mais aumento de impostos. Vamos ver com quem fica essa conta. Ouvir a notícia "não aturaremos mais impostos" é bom para qualquer cidadão, porque imposto é muito ruim, mas ele existe. E quando alguém recebe um benefício, logicamente não quer abrir mão dele. E o governo vem dizendo o que com relação a essa medida? Não podemos ter privilégios, não podemos ter diferenciação, não podemos desonerar a folha só para alguns. Como não podemos fazer para todos, faremos a cobrança igual para
todo mundo indistintamente, porque senão estaremos sendo injustos. E veja que incoerência. 2, 3 dias atrás, o mesmo governo baixou a medida provisória oferecendo isenção do imposto sobre os prêmios dos atletas olímpicos, que passam a ter um privilégio. Muitos dirão, mas a diferença de valores é muito grande, sem dúvida. Mas se o critério é não dar diferenciação, não dar privilégios para ninguém, por que dar tantos privilégios, por exemplo, para a indústria automobilística? Por que dar especificamente só para os atletas olímpicos e não para outros desportistas, ou para um eventual prêmio Nobel, ou até para uma enfermeira que trabalhe no exterior, em ambiente de guerra, e ganhe algum prêmio em dinheiro, que terá que pagar imposto de renda? O governo e o Congresso mostram que, no fundo, eles trabalham muito mais jogando para a plateia do que buscando tratar todos os brasileiros como se fossem realmente iguais.